grupo extremista Hamas disse hoje que libertou mais 2 reféns israelenses numa operação que envolveu a mediação do Catar e do Egito. São 2 mulheres. Elas têm 79 e 85 anos, respectivamente. As informações foram divulgadas pela mídia local israelense, pela agência de notícias Reuters e também por um grupo de comunicados do Hamas no Telegram. A localização dessas reféns é desconhecida e Israel, até aqui, ainda não confirma a soltura. Guerra é assunto para o Jamil Chad, que está conosco também, direto de Genebra, acompanhando tudo. Ô Jamil, tem também as questões relacionadas à ONU, né? Teve o veto dos Estados Unidos elevando a atenção nesse colegiado, e a Assembleia Geral da ONU foi convocada pelos russos. O que você tem de atualização sobre isso para a gente? Boa tarde, aliás, para você já é boa noite aí. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Olha, só para também confirmar, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha confirma que essas 2 reféns foram soltas, sim. Então, não há apenas uma, vamos dizer assim, uma versão de algum dos lados. Nós temos a confirmação oficial, inclusive nas redes sociais, do próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha, deixando muito claro que eles também participaram justamente dessa negociação e dessa liberação. Agora, essa liberação ela é vista de uma forma diferente de cada um dos lados. No lado palestino, inclusive o Hamas diz que a soltura não aconteceu em troca de absolutamente nada, pelo menos essa versão do Hamas, e que basicamente seria por motivos humanitários. O Hamas também pede que justamente os bombardeios parem para que outros, supostamente, para que outros reféns sejam liberados. Do lado de Israel, a versão é bastante diferente, apontando que justamente essa liberação dessas 2 reféns teria sido um gesto de propaganda do Hamas. Enfim, a disputa de narrativas e, obviamente, das versões, ela continua até mesmo na liberação dos reféns. Agora, o que está acontecendo no palco diplomático é absolutamente intenso. Em primeiro lugar, como você colocou, Diego, na semana passada nós tivemos o Conselho de Segurança da ONU colocando em votação aquela resolução brasileira e vetado pelo governo dos Estados Unidos. Lembrando que um país só tem o poder de veto, quer dizer, são 5 países que têm o poder de veto, mas se um deles veta, a resolução é derrubada. Muito bem, aquela resolução então foi vetada e ficou muito claro que depois de vários dias de tentativas de negociação de resoluções, não havia nenhum espaço para que o Conselho de Segurança tratasse do assunto. E aí o que fizeram os russos e mais de 50 países árabes e africanos convocaram, ou pelo menos conseguiram que fosse convocada a Assembleia Geral da ONU. Isso vai acontecer na quinta-feira em Nova York, e é uma espécie de manobra para driblar o veto americano e, no fundo, deixar muito claro que os americanos estariam isolados nessa atitude. Mas olha só o que aconteceu, Diego. Enquanto árabes e russos justamente mobilizavam as suas forças para convocar a Assembleia Geral da ONU, o governo americano foi lá e apresentou uma nova resolução para o Conselho de Segurança da ONU. Isso vai acontecer amanhã. O que diz a resolução dos americanos? Diz basicamente que o mundo deve condenar o Hamas, que deve parar de financiar e entregar armas para o Hamas, que qualquer outro grupo terrorista dentro da faixa de Gaza deve ser condenado, e qualquer tipo de fluxo de dinheiro, de recursos, material, de armas também devem ser condenados, e faz uma defesa muito explícita do direito de Israel pela autodefesa, ou seja, uma resolução muito diferente daquela que o Brasil tinha colocado. Agora, qual é o objetivo dessa resolução, Diego? Garantir que ela vai ser aprovada? Certamente não. Certamente russos e, por exemplo, chineses dificilmente aprovariam uma resolução como essa. Mas então qual é o objetivo de pôr uma resolução que eles sabem que dificilmente será aprovada? Bom, justamente para transferir o ônus político e diplomático da situação, ou seja, do veto. Né? Mostrar, olha, nós não somos os únicos que estamos vetando resoluções. Olha lá, os russos e chineses também vetam resoluções quando o assunto é a faixa de Gaza. Enfim,
é um absurdo a gente estar falando de tudo isso quando nós estamos vendo dos dois lados famílias sofrendo imensamente, famílias inteiras sendo devastadas. Hoje eu estava lendo, inclusive, um relatório da ONU mostrando que são dezenas de famílias que perderam todos os seus membros, ou seja, que elas simplesmente deixaram de existir, enquanto as vítimas sofrem profundamente. O que a gente vê no palco diplomático é uma jogada, manobra, tentativa de justamente se impor politicamente, com cálculos que têm pouco ou nada a ver com as vidas na faixa de Gaza.